Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós leremos verso de número 26, e será a introdução deste nosso estudo de hoje. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos em sua presença essa manhã, agradecidos pela oportunidade de estar com os nossos irmãos em Cristo. A nós, ó Deus, é de suma importância esta comunhão, este precioso tempo onde nós temos de comunhão, onde nós podemos colocar em prática o que a Tua Palavra nos fala sobre o relacionamento entre irmãos em Cristo. Eu oro, Senhor Deus, que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor possa direcionar-nos, ó Deus, a entender como nossas atitudes, como nossas decisões, elas influenciam o ambiente onde nós estamos. Nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor sobre nós. Usa o Teu servo, não a minha eloquência, mas o Espírito Santo do Senhor, agindo em nossos corações. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos na semana passada, de manhã, a falar sobre esta pequena série de mensagens, o efeito dominó, como nossas escolhas afetam a nós e ao mundo ao nosso redor. Nós estamos tratando, ou pelo menos nós já tratamos sobre duas áreas. Nós falamos primeiramente sobre lutando contra nós mesmos, como vencer a batalha interna. Nós entendemos e falamos sobre o pecado como autodestruição, a falta de perdão e a autopunição como podem ser situações que não só influenciam negativamente a nossa vida, mas como isso também faz mal a nós mesmos. Isso nos prejudica o crescimento espiritual na vida cristã. Nós falamos no domingo à noite sobre ferindo quem amamos, o impacto das nossas ações na família e nos amigos. Porque quando nós fazemos mal a nós mesmos, é impossível que nós não façamos sofrer as pessoas à nossa volta. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre... irmão Salomão, tem que dar aqui o poderzinho, tá? Por favor. Então, hoje pela manhã, nós vamos tratar sobre... Ainda não, surpresa. Será que deu algum problema aí, não? Tá, tudo bem. Enquanto o irmão Salomão vai abrindo lá, rompendo os laços na comunidade. Como nossas escolhas afetam a nossa igreja e a comunidade ou a sociedade onde nós vivemos. Então, é importante nós notarmos como, primeiramente, as nossas decisões fazem mal a nós mesmos, influenciam negativamente a nossa família e também influenciam negativamente a nossa igreja e também a sociedade onde nós vivemos. É como aqui nós vemos na imagem. É um efeito dominó, um efeito cascata. Quando algo dá errado ou quando algo tem problema nas nossas vidas, é impossível que isso não afete as demais áreas das nossas vidas. Por isso que nós estamos falando, então, sobre esse efeito dominó. Então nós lemos 1 Coríntios 12, 26, e é importante a nossa compreensão de que a igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel essencial. Porém, quando nós escolhemos ou direcionamos a nossa vida de uma maneira que desagrada a Deus, 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que a igreja é um
corpo. Eu gosto muito, e depende de cada pessoa, eu gosto muito de ver vídeo na internet quando eu estou no meu período ali, onde muitas vezes eu estou aguardando alguma coisa em alguma fila, ou se eu estou ali zapeando uns 5, 10 minutos na internet, eu gosto de ver vídeos de pessoas tirando unha encravada. É gostoso você ver aqueles tocos de unha, muitas vezes aqueles dedos inchados, e aí você vê como uma simples unha encravada num dedo do pé, isso faz mal a todos nós. Então, dentro dessa questão, meus irmãos, nós precisamos entender que pequenos atos individuais podem ter consequências desastrosas para a comunhão, o crescimento e o testemunho da igreja. Só que essas questões, muitas vezes, elas não se limitam apenas à igreja onde nós estamos, mas acabam também influenciando a sociedade em nosso meio. Porque o que Jesus espera de nós? A palavra de Deus vai dizer que é para que a nossa luz possa brilhar no mundo. Se nós somos sal e luz, é importante que a nossa influência possa fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Mas se eu, como um cristão, eu não permito o agir de Deus, se eu, como cristão, tenho semeado pecados, se eu tenho semeado pecados escondidos, ou até mesmo se eu tenho cometido pecados com a minha família, agindo como falamos na semana passada, agimos com falta de perdão ou tratando mal as pessoas, ferindo os outros com as nossas palavras, é impossível que a nossa influência possa ser positiva na vida de outras pessoas. Então, eu quero refletir com vocês como nossas escolhas podem afetar ou como podem romper laços em nossa igreja e, no final, como nós devemos ser agentes de edificação. Bom, agora deu certo. Obrigado, irmão Salomão. Então, como nossas escolhas afetam a igreja e a sociedade? Então, primeiramente, nós precisamos ver sobre o impacto das nossas escolhas, o impacto das nossas escolhas na comunhão da igreja. Nós entendemos que a comunhão dos irmãos é um dos pilares da vida cristã. Nós passamos o ano passado inteiro falando sobre o que Jesus falava sobre a comunhão entre nós. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 a 13, porque primeiramente nós veremos escolhas que criam divisões. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 13. Vamos lá. Abre sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 1, versos de número 10 a 13. Você que é membro da igreja, que já participou das nossas assembleias, sabe que esse é um versículo que eu leio sempre quando nós iniciamos alguma tratativa sobre questões relacionadas à coletividade da nossa igreja. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? O que é importante a compreensão, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele repreende severamente a igreja em Corinto,
pela divisão ou pelas divisões e contendas que estavam acontecendo entre os irmãos. Nós não temos ideia do tamanho da igreja, mas independente se é uma igreja pequena, média ou grande, se há divisão entre nós, nós temos problemas seríssimos. Por quê? Esta igreja, ou no caso a igreja de Corinto, eles estavam mais preocupados com as suas preferências pessoais do que com a unidade do corpo de Cristo. Estava conversando ali com o irmão Ronaldo e com o Samuel, antes do início do culto, falando que esse calor senegalês aí que nós estamos passando, eu e o irmão Ronaldo, eu acho que o Samuel compartilha do mesmo pensamento, nós preferimos um tempo mais ameno. Existem pessoas que gostam desse sol que você sai ali e já começa a queimar a sua pele. Então, quem gosta de calor, essa é a melhor parte do ano. Se nós pudéssemos viver num inverno eterno ou numa primavera eterna, para mim estava maravilhoso. Sem precisar suar, sem precisar de ar-condicionado, seria maravilhoso. Agora, a situação, meus irmãos, é que como nós vivemos numa coletividade, nós precisamos considerar a opinião dos outros. Dentro da igreja, nós precisamos considerar a opinião dos outros. Já existiram igrejas que já se dividiram por conta de escolha na questão da música. Uma parte concordava com algumas diretrizes que a música da igreja estava tomando e outra parte não concordava. Então eles dividiram, criaram outra igreja. Soube de caso que uma igreja criou uma nova igreja na mesma rua. Os membros se dividiram e cada um estava numa igreja e as duas se enfraqueceram. Porque não é a vontade de Deus a divisão. Quando é formada uma igreja por conta de pessoas descontentes, a probabilidade de dar errado é muito grande. Porque Deus não vai agir no meio de divisões. Então, como igreja, é importante que nós possamos entender a individualidade das pessoas. Assim como eu já expliquei para vocês, meus irmãos. Nós somos personalidades diferentes. Aqui nós temos aqueles que são pessoas de fácil trato. Pessoas onde você pode conversar, que gostam de conversar, que falam sobre tudo, que são pessoas abertas. Mas, em contrapartida, nós temos aqueles cuja personalidade é diferente, já são pessoas mais retraídas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que nos afastar daqueles que diferem da nossa personalidade. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós possamos lutar uns contra os outros. Eu já exemplifiquei a vocês que, como um time de futebol, nós precisamos jogar juntos. Se você gosta de futebol e o seu time é ruim, você sabe que alguma coisa está problemática. Ou alguém não sabe chutar, ou alguém não sabe defender, ou alguém não sabe cruzar, e isso prejudica o time todo. Dentro da igreja, meus irmãos, nós não temos só atacantes. Nós temos cada pessoa distinta em cada área. Nem todas as pessoas sabem tocar violino, nem todas as pessoas tocam piano, nem todos sabem reger, nem todos sabem pregar, nem todos podem ajudar com as crianças, nem todos podem fazer todas as coisas. Então é uma somatória de forças que nós fazemos para o bom andamento da igreja. Então, meus irmãos, John Wesley, ele disse o seguinte: a igreja é o único navio que faz água quando alguém abandona o barco. Ou seja, nossas escolhas egoístas podem afundar a nossa igreja. Pessoas que saem da igreja por conta de problemas não resolvidos entre irmãos, quando você for para outro lugar, você vai levar o problema junto. Porque, biblicamente, nós temos os passos que nos ajudam a resolver os problemas. Só que a grande situação é que, por vezes, nós não estamos dispostos
a entender ou a pagar o preço de fazer aquilo que é certo. Quando a igreja está pregando heresia, ou quando há diretrizes diferentes do que a Bíblia fala, mais do que ligeiramente, se não houver entendimento coletivo daquilo que deve ser feito, talvez o ideal é você pegar o caminho da rua e procurar uma nova igreja. Vamos supor, os irmãos já são conhecedores daquilo que nós cremos em relação à palavra de Deus. Vamos dizer que a partir do mês que vem, nós informamos a vocês o seguinte: a partir do mês que vem, todo mundo vai ter que vir de azul. Se você não vir de azul, você vai para o inferno. Talvez alguém que não goste de azul vai pensar: não, eu não pertenço a esse meio. Se talvez você chegar e tentar conversar ou entender o que biblicamente há nessa situação, e talvez você não conseguir convencer, ou pelo menos não entender qual a explicação bíblica para aquela situação, talvez o ideal seria você mudar de igreja. Agora, mudar de igreja porque há problemas não resolvidos com outras pessoas, isso só atrapalha o bem da coletividade. Isso só atrapalha o bem do crescimento da igreja. Fofocas, críticas destrutivas e contendas. Todas essas situações, elas minam o crescimento da igreja. Sempre tem aquela pessoa que é o enviado do diabo, que gosta de semear contendas entre os irmãos. Ou que talvez, na frente do pastor, na frente dos irmãos, está tudo lindo e maravilhoso. Mas ao entrar no carro, ao conversar com outras pessoas, a língua que gosta de colocar defeitos, ela é muito maior do que a língua que gosta de colocar qualidades. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que assim como Paulo, aos Coríntios, ele deixa claro sobre os malefícios das escolhas pessoais em detrimento da coletividade. Mas em contrapartida, nós temos também as escolhas que fortalecem. Atos capítulo 2, verso 42 e 47. Vamos lá. Atos capítulo 2, 42 a 47. Eu vou pedir a gentileza de alguém que achou. Pode ler para nós. Atos 2, 42 a 47. Quem achou pode ler, pessoal. Duas palavras que representam bem aquilo que eles passavam. Tudo, ou três na verdade, né? Tudo em comum. Quer dizer que eles gostavam da mesma coisa? Não. Mas eles entendiam que um bem maior entre eles era Cristo. O que os unia era muito maior do que aquilo que podia separá-los. Então eles entendiam que vivendo em harmonia, compartilhando tudo e cuidando dos outros, não só era benéfico para o crescimento da igreja, como para a sociedade em geral, que podia ver o amor de Cristo representado na vida deles. Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande homem de Deus falando sobre a importância do discipulado, ele disse que a igreja é a comunidade onde Jesus reina, e onde os irmãos se servem uns aos outros em amor. Então, tudo aquilo que nós fazemos em prol da igreja deve refletir o nosso amor. Ontem nós fizemos para os jovens cachorro-quente paulista.
Se você virar o nariz ou torcer o nariz porque a gente gosta de comer cachorro-quente com purê, azar o seu. Mas nós quisemos fazer para os jovens um período, um tempo gostoso. Fazia tempo que nós não tínhamos aí uma reunião de jovens. E aí, quando nós fomos ontem comprar sorvete, porque também além de cachorro-quente é sorvete, então o dia foi top. Eu estava dizendo para a Ana o seguinte, olha, nós vamos pegar napolitano, por quê? Por que você compra napolitano para um grupo de pessoas? Por quê? Porque pode ser que alguém não goste de um sabor e tem outros dois. Então você pensa na coletividade. Isso é fazer as coisas em prol dos outros. Lembra até o ano passado, aonde vocês, eu digo vocês porque eu não carrego sobre mim esse fardo, quiseram aí bolacha de sal? Foi a coletividade. A maioria das pessoas venceram. Nós colocávamos. E ainda tem aí bolachas novas, né? Mas para o bem da coletividade, nós tínhamos, ou pelo menos colocamos à escolha, o que as pessoas gostariam de comer. Ou pelo menos gostariam de ter no seu cafezinho dominical. Isso é pensando no bem da coletividade. Então, quando nós fazemos uma coisa em amor, é diferente do que nós fazermos alguma coisa por obrigação. Então, quando nós falamos sobre a igreja, meus irmãos, nós somos como uma corrente. Cada elo é importante para que a comunhão não se quebre. Cada um de nós é um elo de uma corrente que faz com que o que deve fazer, com que a comunhão ela fique sadia. Cada elo precisa ser forte para que a comunhão não seja quebrada. Então, para que nós possamos fortalecer a comunhão, nós precisamos ser generosos e participar ativamente da igreja, servindo uns aos outros com humildade. A palavra de Deus, dentro dessa questão de fazer escolhas que fortalecem, vai nos explicar sobre a importância do chamado para a unidade. Efésios 4:3. Vamos lá. Abre sua Bíblia lá. Efésios 4:3. Eu entendo, irmãos, o calor por vezes deixa o corpo muito mole, é difícil, mas vamos focar naquilo que é o importante para nós. Efésios capítulo 4, verso de número 3. Alguém leia para nós, por gentileza. Em outra versão vai dizer o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pensar na coletividade é você orar para que Deus possa usar a sua vida como agente de edificação na vida dos irmãos em Cristo. Às vezes você vem para a igreja achando apenas que você vai ouvir a palavra de Deus, abrir o seu coração ao Espírito Santo e poder ouvir o que Deus quer falar com você. Mas por vezes o fato de você poder conversar com uma pessoa, de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua preocupação, faz de você um agente para a edificação. O fato de nós demonstrarmos amor uns pelos outros num mundo onde falta o amor, isso deve fazer com que nós possamos ver como é bom estar na igreja. Essa preocupação que nós temos, a oração coletiva pelo bem comum, pelos nossos irmãos em Cristo, todas essas questões nos chamam à unidade da igreja. Agora, meus irmãos, nós vemos sobre os impactos das nossas escolhas na comunhão da igreja. Agora nós vamos ver sobre o impacto das nossas escolhas no crescimento da igreja. Por quê? Porque o crescimento espiritual da igreja depende do quê? Do quê, meus irmãos? Como que uma igreja cresce espiritualmente?
Com mais pessoas chegando? Só estou ouvindo aí. Como que uma igreja cresce espiritualmente? Olha, se vocês não sabem, a gente tem um problema meio grande aqui. Oi? Mas em que sentido? O entendimento da palavra de quem? Mas de quem? De cada um de nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade com Deus, com a nossa igreja, com a nossa família e com cada um de nós. Então, meus irmãos, as nossas escolhas, elas vão, sim, repercutir no crescimento da igreja. Josué capítulo 7. Por quê? Nós vamos ver sobre a vida de Acã, como as nossas escolhas impedem o crescimento. Josué capítulo 7, nós não leremos todos os versículos, você pode ler aí um outro dia. Deixe-me chegar ali. Livro de Josué, capítulo de número 7. Nós vimos, ou pelo menos o contexto vai falar sobre os israelitas derrotados em Ai. Vamos ler sobre o verso 16 em diante. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre a família de Sabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores e declara-me agora: o que fizeste? Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, meus irmãos, veja, versículo 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Todo esse contexto vai mostrar o seguinte: Israel era uma nação gigantesca. Todo mundo concorda. Quando eles partiram contra uma pequena cidade, o povo foi humilhado. Eles foram derrotados. Isso por conta de quê? Porque o Senhor não abençoou o seu povo por causa do pecado de uma pessoa. Uma só pessoa afetou o bem da coletividade. Aí está você, achando que talvez os seus pecados, a sua falta de comunhão com Deus, a sua escolha em viver nos seus prazeres e pecados, não vai influenciar a vida da igreja onde você está. Quem faz isso, meus irmãos, não entende o mal que está fazendo para a sua igreja. Às vezes a igreja não está crescendo por conta do mal que os próprios membros estão fazendo para o bem da coletividade. São pessoas egoístas, pessoas que não entendem o que significa a graça de Deus, o que significa o bem do perdão de Deus sobre a nossa vida, que não entendem o privilégio de viver em comunhão com Deus. Existe sim esse tipo de pessoa, que ao sair da igreja
vivem como se nada tivesse acontecendo, se entregam a uma vida de pecados, não entendendo que isso faz mal à coletividade. E aqui nós não estamos só falando sobre pecados individuais, mas como nós falamos, famílias que se dão mal, pessoas que não se respeitam. Quando nós trazemos o diabo para dentro do nosso lar, meus irmãos, não tem como nós trazermos Deus para dentro da nossa igreja, se existem pessoas que não querem pagar o preço de fazer aquilo que é correto. O mal só foi exterminado quando ele foi tratado. O problema é que muitas pessoas, muitos crentes, não querem tratar os pecados que estão dentro dos seus corações. Entregam-se a uma vida de voluntariedade ao pecado e não entendem o mal que estão fazendo à igreja e também à sociedade como um todo, porque não podem ser usados por Deus para o crescimento da causa de Cristo. Imagina o seguinte, ontem eu estava falando com os jovens, o apóstolo Paulo passou de perseguidor ao grande missionário de todos os tempos. E se o apóstolo Paulo ele se entregasse aos seus pecados? E se ele não quisesse ser usado por Deus? Ou se ele não se permitisse ser usado por Deus? Deus poderia usar outra pessoa? Sem sombra de dúvidas. Mas talvez não teria a influência que teve o apóstolo Paulo. Você, meu irmão, e você, minha irmã, não entendem o mal que vocês estão fazendo aos ímpios quando não estão servindo ao Senhor. Não entendem que a sua influência e o seu testemunho poderia cativar positivamente pessoas para conhecerem Cristo como Salvador. Eu creio que quando nós chegarmos na presença do Senhor, Ele vai nos mostrar as oportunidades que nós perdemos porque nós estávamos amando ao mundo e as coisas que existem no mundo. Nós perdemos as oportunidades de sermos usados por Deus. Você que gosta de chupar laranja, você sabe, quando você tem um cesto de laranja e uma laranja ela apodrece, qual que é a tendência? Apodrecer as demais. Um pecado dentro da igreja, quando não é tratado, isso influencia o bem da coletividade. Martin Luther King, ele disse o seguinte: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. Então, meus irmãos, apenas quando nós entendemos o preço de viver uma vida em infidelidade, nós entenderemos o valor da comunhão com Deus, porque só Ele pode limpar os nossos corações de toda a erva daninha que muitas vezes nós permitimos que cresça em nossos corações. E ainda, meus irmãos, além das escolhas que impedem o crescimento, nós temos as escolhas que promovem o crescimento. Nós não vamos ler Gênesis 41, mas nós vamos lembrar que José usou a sua posição como governador do Egito para salvar muitas vidas. Então, escolhas que edificam. Quando ele teve a oportunidade de pagar o mal para os seus irmãos, ele quis agir com o bem. Ele quis pagar o mal com o bem. Então, meus irmãos queridos, as nossas escolhas também podem abençoar a muitas pessoas. Nós temos grandes missionários que no passado usaram a sua vida e a sua influência para que nações pudessem conhecer o Evangelho. William Carey foi um dos grandes missionários que foram para a Índia num período obscuro, onde não existia o Evangelho, e ele foi usado por Deus para que pessoas pudessem ouvir do Evangelho na Índia. Adoniram Hudson, ele foi usado por Deus, levando o Evangelho à China, e tantos outros irmãos entregaram a sua vida a Deus para serem usados pelo Senhor, para que o Evangelho pudesse ser levado. Você já parou para pensar que Deus pode usar a sua vida
como instrumento do Evangelho para uma família, ou para um bairro, ou para uma pessoa, não importa. Aonde quer que nós estejamos, são oportunidades para servirmos ao Senhor. E dentro dessa questão, meus irmãos, do impacto das nossas escolhas no crescimento da igreja, nós vemos sobre o poder da influência divina. Mateus 5,16. Assim brilha a luz ou a vossa luz diante dos homens. Por quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Então aqui nós temos algumas lições importantes. Primeiro, quem é que está falando isso? Quem, pessoal? Vamos tentar de novo? Quem é que está falando isso, meus irmãos? Você não sabe quem fala nos evangelhos? Jesus. Ele está deixando claro. A nossa luz deve brilhar diante dos homens por qual finalidade? Está escrito aí, pessoal, lê. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Para quê? Para dizer assim, mas aquele cara é o cara. Não. As pessoas que verem a luz que brilha em nós, como Jesus fala, verão as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos... Agora eu pergunto, e se alguém que está à nossa volta vê o nosso pecado? As pessoas que convivem com você, elas vão glorificar a Deus pelas suas atitudes? Ou elas vão, de alguma forma, deixar de ver Cristo na sua vida? Cada um precisa responder por si. As pessoas que olharem para você hoje, o que elas vão fazer? Porque Jesus está dizendo que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que possam ver as nossas boas obras e possam glorificar a Deus. Então, se aqueles que olham para nós não podem glorificar a Deus, é porque as obras que nós praticamos são malignas, maléficas, escolhas que fazem mal para nós, nossa família e nossa igreja. Se nós não entendermos isso, nós estamos lutando contra o crescimento da nossa igreja. Nós estamos lutando contra Deus. Vocês acham que um cristão não pode lutar contra Deus? Pode. E isso acontece, infelizmente, com muita frequência. Se a igreja não está crescendo, não é porque Deus ou porque a mão do Senhor se encurtou. É porque muitos dos membros não entendem a responsabilidade que tem em servir ao Senhor com fidelidade. Então, meus irmãos, é importante nós pedirmos a Deus que nos ajude a ser um agente de transformação na sociedade, refletindo o seu amor e justiça. Então, as pessoas aí fora precisam olhar para nós e ver Cristo. Isso que é importante. Em terceiro e último lugar, o impacto das nossas escolhas no testemunho da igreja. 2 Samuel capítulo 12, 14, as escolhas que mancham o testemunho. Alguém lê para nós. Vamos lá. Segundo Samuel 12, 14. Isso. Mas, posto que como isto, deste motivo,
Qual o contexto desse verso, meus irmãos? Vou te ajudar, tá? Aqui nós temos o pecado de Davi com Batseba. E o que está sendo dito pelo profeta Natã? Ouça, novamente. Posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Por quê? Israel era conhecido como o povo de Deus, certo? O que o rei fez? O que o rei fez com Batseba, pessoal? Ele adulterou. Uma pessoa. Uma só pessoa. Mas que tinha, um cargo importante. Era simplesmente o rei. A sua atitude de satisfazer o seu prazer fez com que os inimigos do Senhor pudessem blasfemar. Como consequência, o filho que ele tivera com Batseba morreu. Meus irmãos, pensa a seguinte coisa, a seguinte situação. Será que as escolhas que nós estamos fazendo são para a glória de Deus, ou as pessoas que olham as nossas atitudes, elas vão blasfemar contra o Senhor? Porque, infelizmente, as pessoas, por vezes, elas vão dizer o seguinte: aquilo que nós fazemos de mal, as pessoas, por vezes, vão dizer: mas você não é crente? Você não disse que você frequenta a igreja? Então, por que você faz isso? Por que você fala assim? Por que você agiu dessa forma? Nós não somos perfeitos. Mas aquilo que nós fazemos de mal, que outras pessoas veem, isso é motivo para que o nome do Senhor possa ser blasfemado. Se hoje eu, como pastor, mandasse uma mensagem para as pessoas que vivem com você, seu marido, sua esposa, seus filhos, e perguntar assim: ô dona Nara, como é que é o Davi em casa? Não vou falar para ninguém. Pastor, o Davi é 3 pontinhos. Nós sabemos e conhecemos quem nós somos, mas também as pessoas que convivem conosco, elas sabem verdadeiramente quem nós somos. Existem coisas que nós sabemos da nossa querida irmã Nara, mas nem todos sabem um gosto pessoal que ela tem. Se você for na casa dela, só o Davi Júnior e a Daniele que não estão vestidos de vaca. Ou talvez eles tenham alguma camiseta ou algum pijama que eu não saiba, mas a dona Nara, ela gosta de coisas de vaca. Se você gosta da dona Nara, você vê uma vaquinha, você vê um adesivo, alguma coisa, dá para ela que ela vai gostar. Dá uma vaca para ela, que talvez ela goste. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque as pessoas que convivem com ela sabem dos seus gostos pessoais. As pessoas que vivem conosco, elas conhecem quem nós somos verdadeiramente. Aqui na igreja você pode ser só sorrisos, só alegria. Mãozinha dada com o marido, mãozinha dada com a esposa. Casalzinho lindo e maravilhoso. Mas aí, quando chega no carro, quando chega em casa, é que verdadeiramente nós mostramos quem nós somos. Eu já vi uma anedota dizendo, que quando você está namorando, os animais são pequenos. Minha pombinha, minha gatinha. E aí, com o passar do tempo, os animais vão crescendo. Sua anta, seu jegue, e por aí vai.
Meus irmãos, essa é só um exemplo de como, infelizmente, as coisas que nós fazemos, elas são maléficas para o nosso testemunho e, consequentemente, para o testemunho da nossa igreja. Porque os pecados que nós cometemos vão se refletir também, não só na igreja, mas principalmente no Senhor que nos resgatou. Francis Schaeffer, ele disse que o mundo não julga o cristianismo pelas escrituras, mas pelos cristãos que conhece. Entenderam? Vou falar de novo. O mundo não julga o cristianismo pelas escrituras, mas pelos cristãos que conhece. Eu não me lembro quem, eu acho que foi Mahatma Gandhi, que disse que o maior problema do cristianismo são os cristãos. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos mostrando o testemunho que nós deveríamos mostrar. As escolhas que fortalecem o testemunho também não precisa abrir por conta do nosso tempo. Daniel manteve sua integridade mesmo sob pressão. Lembre-se que os inimigos de Daniel colocaram na cabeça do rei para que aqueles que não fizessem a vontade do rei, ou para que não seguissem as diretrizes da nação, fossem jogados aos leões. Daniel não se vendeu, não vendeu a sua integridade. Ele foi jogado aos leões, mas ainda assim foi a vontade de Deus poder poupá-lo. A pergunta é: você perderia a sua vida por falta de integridade? Ou, na verdade, você perderia a sua vida por integridade e manteria a sua vida por falta de integridade? Existem muitos lugares aí que pessoas estão morrendo pelo simples fato de servirem a Cristo. No nosso país isso não acontece. Talvez é por isso que existam muitos cristãos que não existam ou que não compreendam o que verdadeiramente é o cristianismo. O Billy Graham, ele diz o seguinte: um testemunho cristão autêntico é aquele que reflete a vida de Cristo em nós. Então, ser cristão não é vir à igreja, é refletir a luz de Cristo. E, finalmente, meus irmãos, acho que o irmão... Isso, obrigado. Vivendo como a luz no mundo. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos viver de forma aonde nossa vida possa glorificar a Deus. Aonde as pessoas, os nossos filhos, maridos, esposas, companheiros no trabalho, familiares, pessoas que convivem conosco, possam ver Cristo nas nossas vidas, ou até mesmo aqueles que nós só temos oportunidade de ver uma ou outra vez. Que todos possam ver Cristo nas nossas vidas. Então, para concluir essa manhã, é importante entendermos alguns passos práticos para edificar a nossa, ou práticos para a liberdade, ou para a comunhão na nossa igreja e com a sociedade em geral. Primeiramente, promova a união na igreja. Evite divisões e sirva com humildade. Em segundo lugar, seja agente de crescimento. Contribua para o desenvolvimento espiritual da igreja. E, finalmente, fortaleça o testemunho da igreja. Viva de forma que glorifique a Deus. O mal é que nem todos entendem como isso é importante.
Ainda assim, como igreja, nós vamos ficar patinando, a igreja vai crescer, sem sombra de dúvida, mas não com todo o potencial que nós temos, se todos nós nos uníssemos para adorar a Deus com fervor, com afinco. É triste quando nós temos que ficar lembrando vocês daquilo que é básico, de vir ao culto. De por vezes ter que ficar lembrando, pessoal, vem para o culto à noite, vem para o culto na quarta. Se você não pode vir, como o irmão Salomão disse na semana passada, tem aí as transmissões. A gente sabe que boa parte daqueles que não vêm não se importam com as transmissões. O triste é que vocês que não assistem estão perdendo aquilo que Deus está falando para a igreja. Deus usa os pregadores para trazer a mensagem para a igreja. E aquele que não assiste às pregações quando não podem vir, está fechando os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Não há problema em você ouvir outros pregadores. Eu não tenho ciúmes. Mas é importante você ouvir aquilo que Deus está falando para você como membro dessa igreja. Talvez vocês não ouviram a pregação da semana passada, domingo de manhã não deu, porque deu problema aí, a gente não conseguiu transmitir. Mas talvez você não ouviu, não atendeu aquilo que é a vontade de Deus para nós. Como nossas escolhas vão influenciar positivo ou negativamente a nossa igreja. Mas é importante nós entendermos, analisarmos a nossa vida, como nós estamos fazendo mal para os nossos irmãos em Cristo que nós dizemos amar, se nós não fizermos a vontade de Deus. Se você for egoísta, se eu for egoísta, nós estamos fazendo mal uns aos outros. Se Cristo disse que nós seremos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros, amar não quer dizer que eu tenho que sair distribuindo beijo a vocês. Mas que eu vou orar, que eu vou promover ou procurar o seu bem diante de Deus. Ser verdadeiro nas minhas atitudes, ser verdadeiro nos meus relacionamentos e principalmente ser fiel a Deus, que vai usar a minha vida em prol da sua vida e do crescimento da igreja como um todo. Como corpo, nós precisamos trabalhar juntos. Cultive uma vida de fidelidade. Cultive uma vida onde você vai confessar os seus pecados, tratar a sua família com dignidade e não com hipocrisia. Viver uma vida que verdadeiramente possa ser digna do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso coração e a nossa maneira de agir e viver. O Senhor sabe se existem pecados não confessados e, infelizmente, como pessoas não entendem o mal que isso faz à igreja e principalmente à unidade da igreja. Então, ó Deus, se realmente nós nos amamos, que nós possamos viver dignos ou de maneira digna diante do Senhor e demonstrando aos nossos irmãos que nós os amamos, vivendo com integridade diante do Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.